nas margens do lago. Não escolhes nem sábios nem ricos, queres somente que eu te siga. Senhor, tu fixaste os meus olhos e quiseste meu nome chamar. Eu deixei o meu barco na praia e contigo encontrei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, não escolhes nem sábios nem ricos, queres somente o meu trabalho. Senhor, tu fixaste os meus olhos e quiseste meu nome chamar. Eu deixei minha barca na praia e contigo encontrei outro mar. Então, muito bom dia, caros irmãos e irmãs. Aqui estamos mais uma vez nós a encontrar-nos ao ritmo da nossa liturgia dominical. E hoje a reflexão que eu quero partilhar convosco está centrada na leitura do Evangelho. Nós continuamos a ver Jesus numa dinâmica de missão, de uma missão ativa, e um Jesus que agora se apresenta diante das multidões. No Evangelho de hoje apresenta-nos Jesus em Cafarnaum, à beira do lago da Galileia, e a multidão era já tanta que vinha para o escutar, e também por causa dos milagres que ele já tinha feito, de algumas curas que ele já tinha feito ali, concretamente a cura daquele paralítico e também da sogra de Pedro. Então as pessoas vinham para escutá-lo e depois na esperança de serem curados, de encontrarem alguma tranquilidade. Recordemos que quem vinha ter para ouvir Jesus era muito daquela gente que se sentia marginalizada, muita daquela gente que se sentia excluída da própria sociedade, e também havia os outros que vinham para ouvir e para questioná-lo e para pôr em causa a sua autoridade. Então, diante daquela multidão enorme, havia ali 2 barcos de pescadores, porque era uma comunidade pescatória, e então Jesus pede que afastem aqueles barcos para que ele, de mais longe e de mais alto, possa falar à multidão que ali estava para o escutar. Junto a ele estava um grupo de homens, e nesse grupo de homens estava Pedro e estava André, estava Tiago e estava João, que eram irmãos. Havia 2 pares de irmãos, Pedro era irmão de André e Tiago era irmão de João. E então, esses homens tinham andado na pesca a noite inteira, estavam exaustos, estavam cansados. E a Escritura muitas vezes nos diz que o temperamento de Pedro era um pouco arisco, fervia em pouca água, Pedro. E então, a determinado momento, Jesus, que conhecia o coração daquele homem e que também conhecia o cansaço daqueles homens e a frustração porque tinham andado uma noite inteira na pesca e nada tinham pescado, Jesus escolheu aqueles homens. Mas não chegou junto deles simplesmente e não lhes disse: pronto, eu vos escolhi, venham atrás de mim, eu ofereço-vos um mundo diferente, vocês vão passar por dificuldades, vão andar comigo. Não. Jesus disse-lhe: olha, afastai a barca e atirai as redes para o lado. E Pedro
conhecedor do seu ofício, disse-lhe: mestre, andámos toda a noite na faina e não apanhámos nada. Então, se não apanhámos nada de noite, vamos apanhar agora e com o barulho do dia e com a claridade do dia. Mas, uma vez que tu dizes, eu que te ouvi falar e estou meio assim abismado com as tuas palavras, então eu vou atirar as redes. E atirou as redes e deu-se aquela pesca maravilhosa que todos nós já ouvimos bastantes vezes falar. Pescou bastante e pescou em quantidade tão grande que teve que pedir à outra barca para os virem ajudar, porque eles só não conseguiam com tanto peixe. Nessa altura, Pedro reconhece a grandiosidade de Jesus e disse-lhe: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador, porque eu não sou digno de estar diante de ti, porque eu não sou digno de ter um contato contigo. Olha para mim, que sou miserável, um pescador rabugento, que blasfemo contra tudo e contra todos. Mas Jesus olhou com carinho, olhou com amor e disse-lhe: a partir de hoje eu farei de ti pescador de homens. E Jesus Cristo, naquele momento, determinou a missão daqueles homens que estavam junto a ele. Os primeiros, Pedro, André, Tiago e João. Conta-nos uma tradição que André e João já o teriam visto quando ele foi batizado. Mas foi ali naquele momento, no mar da Galileia, ali em Cafarnaum, que Jesus escolheu aqueles 4 e que lhes confiou esta missão de ser pescadores de homens, serem evangelizadores. Vinde comigo, vinde após mim, e eu farei de vós pescador de homens. Eu farei de vós instrumentos de evangelização, instrumentos de salvação para a humanidade. E foi assim que a palavra de Deus chegou até nós, porque estes homens aceitaram seguir Jesus. O importante que eu penso que nós temos que reter desta passagem do Evangelho para a nossa vida é que Jesus é o Filho de Deus, é a palavra de Deus viva e Ele veio para todos e cada um de nós. Não veio para ninguém em particular. Ele veio para todos e cada um de nós, para os pobres de Israel. E aqui, como nós falávamos anteriormente, os pobres aqui não são só aqueles que estão privados de bens materiais, mas são aqueles que estão também privados da felicidade, estão privados da liberdade. Então, quando Jesus diz: vim para os pobres, a minha opção é por os mais pobres, é por estes que são pobres materialmente, mas também são pobres espiritualmente. Jesus não escolhe pelas aparências. Jesus não escolhe se tu és melhor, se tu és pior. Jesus olha para cada um de nós e olha para a nossa capacidade de amar. À vista dos outros, nós podemos ter muitos defeitos e podemos ter aqueles que temos e aqueles que nos querem dar, porque também acontece, não é? Também temos já as nossas imperfeições, mas depois há quem se encarregue sempre de embelezar o nosso menu de imperfeições. Mas Jesus olha para o coração de cada um de nós. Ali, com certeza, naquela multidão devia de haver escribas, devia de haver publicanos, homens mais bem posicionados, homens com um estatuto mais elevado. Mas Jesus não escolheu aqueles homens. Ele olhou para Pedro, que era um homem rebelde, e olhou para aqueles pescadores que o acompanhavam. E a Pedro dirigiu-se de uma maneira particular, porque Pedro reconheceu a grandeza do seu mestre e a sua pequenez diante dele. Ao longo do Evangelho vamos constatando algumas imperfeições deste Pedro e da maneira como ele se vai deixando transformar pelo contato que tem com Jesus.
E começa aqui, em Cafarnaum. Ele diz-lhe de uma maneira muito sutil: escuta, eu é que percebo de pesca, nós andámos a noite inteira lá e tal, a pescar e não pescámos nada. Está bem, mas tu dizes e eu vou atirar de todas as formas. Não, agora poderíamos fazer talvez uma alegoria aqui, se calhar o Pedro diga assim: eu tiro as redes à mesma, mas vais ver que quem percebe da pesca sou eu e tu não percebes disto, falas muito bem, mas do ofício percebo eu. Mas quando ele viu aquele milagre, que aquele homem que estava diante de si, que atraía multidões com a sua palavra, mas que a sua palavra não era só uma palavra saída da boca, mas que se transformava em coisas concretas, que era capaz de tirar a riqueza de onde havia pobreza, de onde havia escassez. Então, Pedro também se deixa transformar momentaneamente e reconhece a sua pequenez diante daquele Jesus que era grande, porque era o Filho de Deus. Não é aqui ainda que Pedro vai confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, vai fazê-lo mais à frente, já no meio da sua atividade apostólica, mas começa aqui com um ato de humildade. E Jesus, olhando para aquele ato de humildade no coração daquele homem, Pedro, prometeu-lhe a eternidade. Prometeu-lhe também aventura, uma aventura que o iria levar também à cruz. Não é? Como todos nós sabemos, Pedro morreu como Jesus crucificado no Vaticano, de cabeça para baixo, porque ele não se encontrou digno de morrer como o seu mestre. Mas este Pedro, que tantas vezes, até ao longo do Evangelho, repreendeu Jesus, agora está ali, despido de todo o seu orgulho, despido de toda a sua vaidade, despido de todas as suas certezas, para se inclinar diante daquele que o escolhe, para que ele seja o primeiro dos apóstolos. Para nós, caríssimos irmãos, é isto que Jesus faz connosco. Jesus olha para nós com um olhar de amor, com um olhar de ternura. É Ele que nos escolhe, é Ele que nos conduz, é Ele que nos leva pela mão. Nós, diante dele, somos pequeninos. O que Jesus espera de nós é que nós reconheçamos em cada dia da nossa vida esta pequenez diante dele e que Ele é capaz de fazer tudo em nós. Esta leitura é um chamado a uma vocação, é um chamado a ser evangelizador, mas é também uma aprendizagem para todos e cada um de nós a abrir o nosso coração à grandeza de Jesus, sabendo que Ele é capaz de transformar a nossa miséria em abundância, a fazer de nós instrumentos de paz e de bem. O Senhor está à porta do nosso coração e bate. Ele dá-nos a sua palavra, mas depois também nos dá o seu amor e espera de nós a retribuição desse mesmo amor. Caríssimos irmãos, convido-vos a que escutemos com muita atenção a palavra do Senhor e que façamos como Pedro, obedeçamos. Ainda que nós tenhamos as nossas dúvidas, as nossas contradições, as nossas indecisões, façamos como Pedro. Atiremos a rede das nossas incertezas a este mar das nossas dúvidas. Porque se o fizermos convictos de que Jesus é capaz de mudar tudo em nós, a nossa vida dará frutos de vida em abundância. E nós seremos capazes de semear flores de esperança, gestos de amor e gritos de paz no mundo que nos rodeia.
Vamos terminar com um cântico de uma barca que ficou esquecida na praia. Uma barca que é a barca de André e de Pedro, mas também é a minha barca e é a tua barca. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram para não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era a chuva, era a noite, era o escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, há um barco esquecido na praia, há um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, há um barco esquecido na praia, há um barco esquecido na praia.